Vejam bem, com relação às classes de sementes, acontece o seguinte: eu tenho um melhorista, né, que vai fazer o melhoramento e vai lançar uma cultivar X. Então, ele vai produzir a semente que a gente chama de genética. Então, ele produz a semente genética. Deixa eu levantar aqui um pouquinho que tampou lá a minha escrita. Ó, ele foi e produziu a semente genética, ok? Dessa semente genética é um volume muito baixo. A gente tem um volume reduzido dessa produção de semente genética, certo? Porque foi feito de um modo menor, mais controlado. O melhorista que fez ali com a sua equipe. Logo depois, então, a gente precisa aumentar o volume dessa semente genética. Então, a gente tem a semente que é chamada básica. Ok? A semente básica, ela é só um volume maior da semente genética. Quando a gente começa a plantar e reproduzir essas sementes, a gente vai mudando as classes, correto? Então, se eu tinha uma semente básica, a próxima classe a gente chama de sementes certificadas de primeira geração. Então, vamos lá. Da semente básica, eu já começo a ter as sementes certificadas de primeira geração, C1. A semente C1, ela passa por todo o processo, ela tem que passar pela entidade certificadora para ser produzida, tá? E em seguida, se eu planto uma semente da classe C1, posteriormente eu terei uma semente da classe C2, ou seja, certificada de segunda geração. Então, daqui, ela passa a ser certificada de segunda geração, ok? A semente certificada de segunda geração, ela veio de uma semente certificada de primeira geração. A partir daqui, se eu planto uma semente C2, ela dará origem a uma semente S1. Que é uma semente não certificada, mas ainda possui identidade genética controlada, certo? Nesse daqui, nessas classes S1 e S2, que eu vou falar logo depois, a gente tem que emitir um termo de conformidade das sementes. Então, o responsável técnico, ou seja, o engenheiro agrônomo responsável por aquele campo de produção, ele vai realizar as vistorias de campo, emitir os laudos de vistoria e assinar um termo de conformidade dessas sementes de acordo com o resultado do boletim de análise de sementes, garantindo a qualidade dessas sementes, ok? Nessas duas aqui, a gente precisa... minha canetinha vermelha não tá pegando. Nessas duas classes aqui, a gente precisa de uma entidade certificadora. Depois de S1, a gente tem a produção de S2. Nessas duas classes aqui, a gente não precisa da entidade certificadora. A gente vai precisar que o nosso RT emita um termo de conformidade, certo? Chegou aqui em S2. Se eu multiplico, se eu planto
a semente S2, eu já começo a perder minha identidade genética. Então, tudo que vem aqui, ó, depois de S2, a gente já não tem mais esse controle genético. Conseguem perceber? Então, vamos lá, vamos recapitular. O melhorista vai, produz a nossa semente genética. Ele quer aumentar o volume da semente genética, ele produz a básica. Se eu planto a minha semente básica, eu vou ter uma semente certificada de primeira geração. Se eu planto a minha semente certificada de primeira geração, eu vou ter uma semente certificada de segunda geração. Se eu planto uma semente certificada de segunda geração, eu vou ter uma semente não certificada de primeira geração. Se eu planto uma semente não certificada de primeira geração, eu vou ter uma semente não certificada de segunda geração. Vamos contar quantas gerações que foram aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gerações.